Graças a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 20. E o texto de hoje tem muito a ver com aquilo que a gente está passando hoje, como nação, como igreja também. Porque a gente vai falar sobre a quem pertence o reino dos céus. A gente tem visto nesses últimos meses as pessoas se degladiando, por causa de política, por causa de quem vai ser presidente, quem vai ser governador, quem vai ser não sei o que lá. E todo mundo, todos os partidos querem ser o quê? Os vencedores. Se você se junta a um partido, é óbvio, você quer que aquele partido seja o vencedor. Mas como o próprio pastor Lucas deu de manhã, não, agora na abertura do culto, a nossa pátria é qual? A celestial. E a gente vê as pessoas matando, vê as pessoas lutando com todo afinco, com toda a força, inclusive alguns cristãos, que se esses cristãos tivessem o mesmo afinco com a evangelização, como é que seria? A igreja estaria cheia, as igrejas estariam cheias. Mas passa o maior tempo fazendo o quê? Discutindo política no Facebook, pessoalmente, seja onde for, no WhatsApp. E o Evangelho? O Evangelho passa longe. Fala que é cristão, está aos domingos na igreja, mas como que é esse domingo? Chegou, sentou no banco, depois do amém, foi embora. Como que é a vida cristã e como é que a gente, como cristão, deve enxergar a hierarquia do reino? Esse é o texto de hoje que a gente vai estudar. A quem pertence o reino? Ou como é que funciona a hierarquia no reino de Deus? A gente vai ver que é completamente diferente da do mundo. E Jesus começa essa passagem, na verdade Mateus começa a narrativa dessa passagem, no versículo 17, falando sobre a morte de Jesus. Olha lá, versículos 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Vamos orar? Pai, te pedimos nesse momento que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para entendermos a Tua palavra, para que a apliquemos no nosso dia a dia. Que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos ensinado e buscar sempre fazer a Tua vontade, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e sempre nos ensina, nos exorta, nos consola. No nome de Jesus. Amém. Primeira parte aqui do texto que a gente vai ler até o 28 hoje, fala, essa primeira parte é a terceira vez no Evangelho de Mateus que Jesus fala a respeito da sua morte e ressurreição. Só que dessa terceira vez é especial, porque ele está indo em direção de Jerusalém para fazer exatamente isso, para cumprir isso. Eles estão do outro lado do Rio Jordão, indo em direção a Jerusalém. E como é comum nessa época que eles estavam indo, que era a época da Páscoa, as estradas estavam cheias de pessoas indo para Jerusalém. Várias comitivas indo. E Jesus, por isso,
Ele já era famoso, ele estava muito famoso nessa época já. Então, ele chama os discípulos de lado para falar só com eles, para que os outros ouvidos, que não tinha que ouvir nada, não ouvissem, só os discípulos. E ele fala: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Ele já tinha falado isso antes, a respeito da morte dele, que ele deveria morrer. Só que na segunda parte, aqui no versículo 19, fala assim: eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, para ser zombado, açoitado e crucificado. Agora sim, Jesus fala que os judeus vão entregá-lo aos gentios para passar por essas três coisas: para ser zombado, açoitado e depois crucificado. E Jesus passa por tudo isso. Ele é zombado pelos gentios, ele é açoitado pelos gentios, e por último ele é crucificado pelos gentios. Por quê? Só os romanos podiam crucificar. Se os judeus quisessem matar outras pessoas, eles precisavam primeiro passar pelo julgamento dos romanos. E se os romanos achassem que aquela pessoa não era digna de morte, aquela pessoa não seria morta. Em alguns momentos existem exceções quanto a isso. Por exemplo, na morte de Estevão, Atos 7. Estevão é julgado entre os fariseus e os saduceus e é levado para fora da cidade para ser apedrejado. Ele não passa por um julgamento romano, mas para ser crucificado precisava passar pelo julgamento romano. Só que ele termina falando também com outro detalhe. Qual que é? Ao terceiro dia ressuscitará, ou será ressuscitado. Ele já tinha falado isso também, mas como ele está dando mais detalhes agora, ele termina de novo falando sobre a ressurreição. E adivinha o que aconteceu aqui com os discípulos? Não entenderam patavinas. Obrigado, Tati. A palavra de Jesus para ele passou por aqui, ó. Não é direto o que Jesus está falando? A gente está indo para Jerusalém, e em Jerusalém o Filho do Homem será entregue aos sacerdotes, aos principais, para aqueles escribas, aos principais sacerdotes e escribas. Eles vão condená-lo e entregá-lo para gentios, que vão zombar, que vão açoitar e crucificar. É bem direto. Mas os discípulos eles estavam tão ainda envoltos, com aquele pensamento de que Jesus vai estabelecer o reino físico aqui, que ele vai reinar, vai expulsar os romanos, vai trazer paz em Jerusalém, os judeus vão reinar sobre toda a terra. E é esse o pensamento deles. Na mente deles não faz sentido o Messias que veio para morrer. O Messias sofredor não faz sentido. Então, o que Jesus está falando? O que estava passando na mente dos discípulos? Talvez eles imaginassem que Jesus estava falando de modo figurado. Estou falando que ele vai sofrer um pouquinho para conseguir estabelecer o reino dele, mas que ele vai conseguir. Mas não é isso que Jesus está falando. Tudo aquilo que Jesus falou aqui aconteceu do jeito que ele falou, não foi? Os discípulos ainda estavam compreendendo errado como que iria funcionar o reino. Por isso, a segunda parte do texto é tão estranha. Porque é resultado de uma má compreensão do reino de Deus. E aí a gente vê no versículo 20. Então, se aproximou de Jesus. A outra coisa, esqueci de falar uma coisa muito importante aqui nos versículos anteriores, que é a forma como Jesus aborda a sua morte e ressurreição. Não parece que Jesus
estava tratando isso como uma mera formalidade. É como se ele estivesse falando, ó, a gente está indo para Jerusalém celebrar a Páscoa. Depois a gente vai ficar uns 10 dias lá, eu vou pregar, depois a gente volta para a Judéia, para Cafarnaum, como se estivesse fazendo plano para a semana seguinte. Mas Jesus está falando da morte dele. E ele fala como se fosse algo natural. Por quê? Porque foi exatamente para isso que ele veio, não foi? Não era esse o plano desde o princípio? Então, se ele falasse alguma coisa diferente, ia ser estranho. Porque Jesus, entendendo o plano que foi feito antes da fundação do mundo, sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Já tinha sido determinado, já tinha sido escolhido o modo da redenção. E o modo da redenção implicava que ele tinha que passar por tudo isso. A gente vê mais para frente, quando Jesus está no jardim de Getsemane, que ele sofre com isso. No momento de passar pela sua situação, Jesus não passou pela situação assobiando, cantando 3 palavrinhas só. Não, como que ele passou? Ele sofreu, ele suou sangue, ele foi açoitado, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi crucificado. Ele sentiu tudo isso. Ele sentiu muita dor, né? Muita dor. Mas nesse momento aqui ele está falando dos planos de Deus, daquilo que vai acontecer com ele trata de forma natural, porque ele sabia que tinha que passar por tudo isso. E a gente aprende aqui com Jesus que a nossa vida deve ser levada da mesma forma. A gente não sabe muito bem o futuro. A gente sabe algumas coisas do futuro. O que a gente sabe? Que Jesus vai voltar para buscar a igreja, que ele vai reinar aqui sobre a terra. Mas quando vai ser isso? Não sei. Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe o dia quando você vai ficar gripado? Marcou na agenda lá? A gente não sabe quando a gente vai ficar doente, quando a gente vai morrer, quando vai acontecer algum problema na nossa vida, se a gente vai ser demitido ou não, se a gente vai ter problema ou não. Mas o que a gente sabe, como Jesus já falou, é que no mundo a gente teria aflições. As aflições são parte da nossa vida, não são? Sim. E se é parte da nossa vida e faz parte do plano de Deus para nós, como a gente deve lidar com elas? Com algo excepcional ou com naturalidade? Com naturalidade. Vai ser ruim passar por isso? Com certeza. Você vai chorar? Provavelmente. Vai sentir dor? Provavelmente. Mas com naturalidade. É a naturalidade que o momento traz. O momento difícil traz choro. O momento dolorido traz um sentimento ruim, traz essa tristeza. Só que o que não pode trazer é o desespero. Não pode trazer o sentimento de abandono da parte de Deus. Jesus sentiu isso na cruz porque era algo extremamente específico para aquele momento que ele estava passando na cruz. Mas para a gente não. Então, a naturalidade das coisas que a gente vai passar deve estar presente na nossa vida. E quando você chorar, não é para estranhar, é para agir com naturalidade. O momento que estou vivendo exige que eu chore. O momento que estou vivendo exige que eu me ajoelhe e clame ao Senhor. O momento que estou vivendo deve me trazer tristeza. E assim por diante.
Sempre lembrando que o Senhor está todo o tempo conosco. Em nenhum momento Ele nos abandonou, mas pelo contrário. Como o próprio apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele passou por tanta situação que se a gente fosse, se a irmã Alice fosse ver o que Paulo passou, o que ela passou, quem que ia ganhar de mais dificuldade? Paulo. Né? E Paulo morreu mais jovem ainda que a irmã Alice. Ele fala, aprendi a viver contente. Sei o que é passar fome, sei o que é ter muito, sei o que é passar frio, sei o que é ter roupa, sei o que é ser perseguido, sei o que é ter medo, sei o que é me desesperar da própria vida. Mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Chegar nesse nível de Jesus, de lidar com as coisas com tal naturalidade, demora. Né? Lembrando que Jesus é o próprio Deus, né? Nós somos pecadores. O pecado vai nos dizer o quê? Na sua natureza pecaminosa. Nega a Deus. Foge. Desiste. Vai embora. Mas o Espírito está dizendo, permanece firme. Vai em direção ao alvo. Não se desvia do alvo. Na sequência do texto, a gente vê o que uma má compreensão do reino e do plano de Deus faz. Então, se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber do cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão do cálice. Quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aí. Olha só que pedido inusitado, né? Da mulher de Zebedeu. Aqui não aparece o nome dela, tá? Mas provavelmente essa mulher aí é Salomé, o nome dela, que aparece mais para frente, tá? Porque Salomé aparece no momento que as mulheres vão até o sepulcro de Jesus, também quando as mulheres que estavam aos pés da cruz, né? E ela fazia parte do cortejo que estava indo com Jesus até Jerusalém. E ela chega e se prostra diante do Senhor, né? Jesus tinha separado os discípulos para falar só com eles, mas ela se intromete ali no meio e fala: Senhor, tem um pedido para fazer. O que você quer? Manda que no teu reino esses meus 2 filhos sentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. E essa passagem causa nos discípulos o mesmo. Qual que é a palavra aqui que eu escrevi? Indignação, né, nos discípulos, a mesma indignação dos discípulos tem na gente quando a gente lê esse texto. Quem são os filhos dela para que eles sentem à sua direita e à sua esquerda?
O que eles têm de especial mais do que os outros 10? O que eles têm mais do que os grandes profetas do passado? Do que os grandes homens de Deus do passado? Será que não teve homens maiores do que eles no passado? E ela vem com esse pedido. Isso é um pedido de mãe, não é? Toda mãe quer o melhor para os filhos, não quer? E o que é melhor no reino de Deus do que um se sentar à direita e o outro à esquerda do reino? O que significa se sentar à direita e o sentar à esquerda? São as duas posições de maior honra dentro do reino. Depois do rei, obviamente, né? O rei senta no trono. Quem sentar à mão direita é a segunda pessoa mais importante. E a primeira é o rei. A segunda é quem senta à direita. E a terceira é quem senta à esquerda. Ela quer somente as duas posições mais importantes depois de Jesus, dos filhos dela. Mas por que ela faz esse pedido? Porque na mente dela, o reino era de Jesus, estava para conquistar o reino, para expulsar os romanos e estabelecer o trono dele aqui em Jerusalém. O pensamento dela é igual ao pensamento dos discípulos, sem tirar nem pôr. Então eu falo: Senhor, manda que no teu reino estes meus filhos sentem à tua direita e à tua esquerda. Ela está falando: o Senhor vai dar a ordem para que isso aconteça. É isso que eu quero. E a resposta de Jesus é: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem, vocês não têm a menor ideia do que vocês estão pedindo. Por quê? Porque no reino, em qualquer reino, não só no reino dos céus, no reino de Cristo, mas em qualquer reino, essas posições da direita e da esquerda, elas são por merecimento. São pessoas de confiança do rei, da maior confiança do rei. Em muitos casos, são pessoas que conquistaram grandes vitórias para o rei, militarmente, politicamente. São pessoas com excelentes conselhos, com excelentes ideias para o engrandecimento do reino. Não são qualquer pessoa. São pessoas extremamente capazes de ocuparem aquela posição. O que aqueles dois tinham feito para ocupar aquela posição? Nada. Até então. Eles não entendiam o que Jesus está falando. Por isso que Jesus fala: vocês não fazem a menor ideia do que vocês estão pedindo. E aí ele faz uma pergunta: vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? A ideia de tomar do cálice que o outro está tomando é passar pela mesma situação que o outro vai passar. É a mesma ideia. Tomar do mesmo cálice. O que Jesus está falando é: qual que é o cálice de Jesus? O sofrimento. A morte na cruz. Que é baseado no que ele acabou de dizer no versículos 17, 18 e 19. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu estou para beber? Eu acabei de falar para vocês o que é. E eles, sem pensar, sem pestanejar, o que eles respondem? Sim. Podemos. Se eles tivessem entendido o que Jesus está falando, o que eles iam responder? No máximo, podemos pensar? Não tem muita gente para pensar? E ainda mais, eles vendo tudo que Jesus passou, né? Fala, vou perguntar de novo depois daqui a uma semana, velho, que é o tempo da crucificação. Vocês podem beber do cálice que eles estão para beber?
Porque na mente deles, qual o cálice que Jesus estava para beber? A glória do reino. Reinar sobre tudo, sentar no trono e reinar. É lógico que a gente pode. Quem que não pode reinar junto com o Senhor? Mas Jesus está falando sobre a cruz. E olha a resposta de Jesus para eles: vocês beberão do meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles que está preparado o meu Pai. E Tiago e João realmente beberam desse cálice. Tiago, dos 12, foi o primeiro discípulo a morrer. Ele foi decapitado por Herodes. Logo depois, pouco tempo depois que Jesus subiu aos céus, passaram alguns anos, ele foi decapitado. Os discípulos não tinham nem saído ainda de Jerusalém assim, para evangelizar nos lugares. Eles ainda estavam ali reunidos. Mas, e João, dos 12, foi o único que não foi martirizado, que não sofreu uma morte violenta. Foi o único que morreu de causas naturais. Mas ele bebeu do cálice, porque ele viu todos os seus amigos serem mortos. Não que ele tenha visto com seus próprios olhos, ele viu o irmão dele ser morto. E ele ficou sabendo dos outros quando eles foram morrendo. Ele ficou sabendo também. E ele foi o único a morrer. Ele viu a morte. Ele bebeu do cálice. Ele sofreu também. Embora ele não tenha sido martirizado, ele sofreu esse cálice que Jesus estava dando para ele. Só que não foi só Tiago e João que beberam no cálice. Todos os discípulos beberam. E todos nós também devemos estar dispostos a beber. Mas com o motivo certo. O motivo de Tiago e João era completamente egoísta. A gente já viu em passagens anteriores o quanto que os discípulos brigavam para saber quem era o maior deles. Ah, será que Pedro é maior? Será que João é maior? Será que é Tiago? Será que é Judas? Será que é quem? Quem que é o principal dos discípulos? E Jesus já tinha ensinado para eles várias vezes antes que a forma de pensar no reino, a liderança, quem que é o maior, é completamente diferente. Mas ainda eles pensavam como o mundo. E aí Jesus continua a explicar para eles. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que a maioria que os maiorais exercem a autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se primeiro entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Como que funciona a hierarquia no reino de Deus? Em outro momento, Jesus explica dessa forma: o maior é o menor. Tem que ser o menor, se colocar como o menor. Aqui ele explica que no mundo, os homens, eles querem ser os maiorais. As autoridades, elas querem governar sobre os outros, querem ter autoridade sobre os outros. Que é o que a gente tem vivido esses últimos meses aqui no nosso país. É esse desejo de ter autoridade maior sobre todo mundo. A gente não vê isso só no governo. A gente vê isso no nosso trabalho, a gente vê isso nas famílias, a gente vê isso em qualquer lugar. Até na fila do ônibus a gente vê isso. No trânsito. Talvez um policial falou, aí a pessoa foi, falou, você está
falando, sabe o que você está falando? Sim. Porque Sempre esse jogo de autoridade, não importa para quem seja. E aí Jesus vira para eles, ó, entre vocês, quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva a vocês. Quem quer ser o maioral, tem que ser o servo de vocês. E ele usa duas palavras aqui, que são bem interessantes. No versículo 26, quando ele fala assim: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Aqui ele fala que se torne o servo de vocês. O servo aqui no sentido de um servo assalariado, mas é o servo mais baixo dentro de uma casa, né? É aquele servo que lava os pés dos outros, né? E a gente já aprendeu que na casa de uma pessoa que tem servos, o servo que vai lavar o pé dos convidados ou dos senhores é o servo de posição mais baixa na casa. Mas ainda assim ele é um assalariado, ele ainda recebe por isso. Mas no versículo 27 ele fala assim: quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo. Só que a palavra aqui não é servo. Servo é no anterior, é um servo assalariado. Aqui a palavra é escravo. Escravo tem salário? Não. Ou seja, além de você servir, você tem que servir sem esperar nada em troca. É isso que Jesus está falando. O primeiro no reino é aquele que mais serve. É aquele que se coloca abaixo de todos os outros para servir. Os discípulos estavam brigando para ver quem que sentava à direita e à esquerda de Jesus, quem que era o maioral dos discípulos. E Jesus está falando: vocês estão com a ideia completamente errada do reino. Vocês estão com a ideia completamente errada da hierarquia do reino. E quando a gente olha para os grandes servos de Deus ao longo da história, o que a gente percebe? Que eles realmente serviram. Eles realmente se colocaram à disposição dos irmãos, se gastaram, se desdobraram para servir. A começar com os 12. Porque depois que o Espírito Santo desceu, o que eles fizeram? Começaram a servir. Se uniram. E eles não se preocupavam mais com quem era o maior. Tanto que na igreja de Jerusalém, quem se tornou líder da igreja de Jerusalém não foi nenhum dos 12. Foi o Tiago, meu irmão de Jesus, que nessa época nem cria em Jesus. Mas os discípulos entenderam posteriormente tudo o que Jesus estava ensinando. Eles não tinham entendido antes. Que para ser o primeiro, eu tenho que servir. E aí Jesus dá um exemplo máximo. Versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eles não entenderam esse versículo também. Essa ideia de dar a vida em resgate, para eles não fazia sentido ainda. Só vai fazer sentido depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas ele está falando isso para que ele se lembre de que tudo aquilo que ele vai passar, tudo aquilo que ele falou que ele precisava passar, tem a ver com o serviço. Abre lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 25. Filipenses 2. A partir do versículo 5. Já?
vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecendo a figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A partir do momento, de que momento que Jesus se tornou servo? A partir da encarnação. Quando por meio do Espírito Santo ele foi fecundado na barriga de Maria, ele se tornou servo. Até a morte. Ele cumpriu o seu objetivo de deixar a sua glória, de se tornar servo, para morrer em nosso lugar. O que ele espera de nós, como cidadãos do reino? Que a gente faça a mesma coisa. Que a gente entregue a nossa vida pelo reino para a glória de Deus. Que a gente entregue a nossa vida aos irmãos para a glória de Deus Pai. Dessa forma a gente serve a igreja, serve ao reino, serve ao Pai. Igualzinho que a gente vê na política hoje, né? Não tem nada a ver, sabe por quê? Porque a pátria deste mundo não se compara à pátria celestial. A nossa pátria está onde? No céu. E é por ela que nós ansiamos. É por ela que nós aguardamos e servimos. Para a glória do Pai. Amém? Chamar um grupo de louvor aqui. A gente vai cantar mais uma música. E depois vamos encerrar os cultos.
pela tua palavra, que é tão rica, que é tão maravilhosa, que nos ensina o verdadeiro sentido do reino, que nos ensina a verdadeira hierarquia do reino e a quem pertence o reino. Nós te louvamos porque o teu reino não pertence a este mundo. Como Jesus disse a Pilatos, nós te louvamos porque esse reino é um reino eterno, que jamais terá fim. E nós te louvamos porque o rei desse reino é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não há outro como esse rei, porque esse rei é ninguém menos que o próprio Senhor Jesus. E nós te louvamos porque nós fazemos parte desse reino. Nos ajuda a sempre te honrar e te glorificar através do serviço aos irmãos, através do serviço a ti, para a honra e glória do nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. E todo mundo de Deus fala, com toda a